Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, depende da hora que você nos der a honra de estar vendo esse vídeo. É um vídeo sensacional, é a fala do vice-procurador-geral eleitoral no processo de cassação de Jair Bolsonaro, na qual ele faz um voto destruidor para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de irmos a essa participação do vice-procurador-geral da República pedindo a condenação de Bolsonaro, eu gostaria de pedir a você, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí para o Bolsonaro, meta o dedo no like, se torne membro do canal e, claro, passe muito adiante. Vamos ouvi-lo e a gente comenta após a fala dele. E concorreram à reeleição. Todos os fatos descritos e apurados dizem respeito a condutas apenas do primeiro. Não se atribui ao candidato a vice-presidente nenhuma participação nos eventos que motivaram a investigação. Como não há mandato a cassar, adianto que o Ministério Público se manifesta pela improcedência da ação de investigação contra Walter Souza Braga Neto. A acusação contra que concorreram à reeleição. Todos os fatos descritos e apurados dizem respeito a condutas apenas do primeiro. Não se atribui ao candidato a vice-presidente nenhuma participação nos eventos que motivaram a investigação. Como não há mandato a cassar, adianto que o Ministério Público se manifesta pela improcedência da ação de investigação contra Walter Souza Braga Neto. A acusação contra o candidato a presidente da República atribui a ele abuso de poder político, indicando desvio de finalidade em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, ocorrida em julho de 2022. A inicial relata que esse evento foi mais um de mais de uma dezena de outros em que o mesmo discurso de combate ao sistema de votação e apuração digital foi desfechado. A inicial também conta que houve transmissão do encontro por rede de televisão estatal, bem como veiculação nas redes pessoais do investigado. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. Quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. A inicial também apresenta outra causa de pedir, a utilização indevida de meios de comunicação social, que está imbricada na espécie, no contexto cognitivo do abuso do poder político. O primeiro elemento para configurar o abuso de poder está presente de modo inequívoco. O segundo e o terceiro elementos se interpenetram na sua conotação. O aproveitamento arbitrário da situação propiciada pelo desempenho de função pública se revela pela desnaturação de ato oficial em acontecimento fundamentalmente eleitoreiro. Vejamos como os fatos se ajustam a essa moldura. O presidente da República, nessa qualidade, atuando como chefe de Estado, convidou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no país, bem como diversas autoridades brasileiras, ao Palácio da Alvorada. Ali, ouviram comunicação sobre a falta de confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a apuração adotado pelo TSE. O presidente alertou
e, sob esse sistema, se estava na iminência de se realizarem eleições viciadas e ilegítimas, maliciosamente dirigidas para beneficiar o seu principal adversário. O discurso ganhou difusão nacional por meio de sistema de televisionamento público federal e por meio de reprodução em redes sociais do investigado. O discurso, portanto, também se dirigiu ao conjunto dos eleitores brasileiros e não apenas a representantes diplomáticos que, evidentemente, não possuem capacidade eleitoral ativa. Bastaria essa perspectiva, esse primeiro ângulo de visão, para que a gravidade do evento se desse a conhecer. Esse elemento, contudo, ganha também marcada dimensão, por outro modo de ver, quando se levam em conta acontecimentos posteriores à reunião, circunstâncias que o tribunal entendeu que compõem o âmbito de cognoscibilidade desta AIGE. A propósito, essa decisão da Corte não tem nada de revolucionário do ponto de vista processual. É bem sabido que o juiz pode e deve levar em consideração fatos supervenientes ao ajuizamento da ação que interfiram no julgamento do mérito. Isso é o que comanda o artigo 493 do Código de Processo Civil. Isso é assim, tendo em vista que a sentença deve refletir o estado da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. Por isso, o juiz deve levar em conta o chamado fato superveniente. O que não se admite é o conhecimento de fatos alheios à lide, como definida pelo pedido e pela causa de pedir. Foi esse o contexto que se viu presente em julgado outro bem conhecido, relacionado com as eleições de 2014. Aqui, contudo, não se traz a estudo fato desvinculado das balizas da controvérsia como gizadas inicialmente. Nada obsta que fatos ocorridos depois da inicial possam ser contemplados na medida em que confirmam o que o investigante tinha como de possível ocorrência. Esses fatos, se antes estavam no plano da potencialidade, passam adiante ao campo da atualidade, sem se desgrudarem do fato base que animou a propositura da demanda. Sob esse ângulo, tem-se que o chamado à desconfiança nas eleições não rendeu ao candidato a maioria dos votos, mas provocou reações de desabrida e descomedida desconfiança de parcela da população sobre a legitimidade dos resultados das urnas, como jamais se viu desde o advento da Constituição de 88. É notório que depois das eleições aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. Estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político. Ao ver do Ministério Público, portanto, estão reunidos todos os elementos definidores do abuso de poder político de que o candidato investigado é acusado. A conclusão do parecer se conforta em precedente do TSE de 2021, caso Francisquini, em que se definiu que ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e ou em uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. O precedente ressalta a outra hipótese de procedência da ação atinente ao uso indevido dos meios de comunicação,
também concorre para o desfecho de procedência da demanda, já que o discurso encontrou divulgação em redes sociais da internet ligadas ao investigado. O pedido de condenação do primeiro investigado à pena que ainda resta cabível de inelegibilidade merece acolhida. Obrigado pela atenção. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, ele fez um voto duríssimo, acaba com o Bolsonaro, deixa o Braga Neto fora, né? Deixa o Braga Neto fora, certo? Usa o caso Francisquini, eu já havia dito isso para vocês há muito tempo, que esse caso do Francisquini no Paraná, que ele foi cassado, seria usado como precedente para caçar ou para tornar inelegível o Bolsonaro. É exatamente o que está acontecendo. Jair Bolsonaro, depois deste voto parecer do vice-procurador-geral eleitoral, na minha opinião, decreta a condenação de Jair Bolsonaro. Gostou dessa informação? Por gentileza, passa adiante. Gostou dessa análise? Passa adiante, deixe seu like e se torne membro do canal. Voltamos a qualquer momento ou nas nossas lives diárias. Obrigado, gente. Tchau.